Natan Delanhol, Giovana Federal, Marcel Van Hatten, Cabo Gilberto, Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordi, Gaia, Ramagem, Carlos Zambelli, Nicolas Ferreira. Esses são alguns nomes e a minha pergunta é o que eles têm em comum. O que eles têm em comum é que todos são perseguidos pelo STF, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes. O que eu quero dizer aqui não é que nós temos uma birra com o STF. Não é que nós, deputados de direita, estamos dando chilique contra o STF. Nós estamos dizendo que nós somos a voz do povo. E quando o STF ele nos persegue, ele está até perseguindo. Afinal de contas, nós temos agora, pela primeira vez no nosso país, um general de 4 estrelas preso. Vai passar o Natal na cadeia. Bom, gente, eu quero atentar vocês para a gravidade desse vídeo. Esse vídeo é muito, muito importante. Trata-se de deputados federais se unindo por conta da prisão do Braga Neto, tá? E esses deputados federais estão fazendo acusações gravíssimas contra o Supremo Tribunal Federal, principalmente a pessoa do Alexandre de Moraes. Então quero te informar que é muito grave esse vídeo e que ele vai chegar, não pelas minhas mãos, porque muito provavelmente o Supremo já está com essa gravação em mãos desses deputados, onde eles fazem, eu não sei nem te informar o que é, quando um grupo de pessoas se une dessa forma, coloca o povo também contra a Suprema Corte. Eu não sei dizer para você o nome que se dá, tá? Vou te pedir para comentar aqui e, se possível, deixa a sua opinião. Qual é o nome que se dá para um grupo de pessoas que se manifesta dessa forma, de uma forma covarde, tá? Falando do Supremo Tribunal Federal. E aí eu te pergunto, em qual momento Nicolas Ferreira está sendo perseguido por Alexandre de Moraes? Em qual momento ele está sendo perseguido? E ele cita vários e vários nomes, um a um, como se dissesse, ó, nós todos estamos contra o STF. Então, gente, compartilhem esse vídeo, tá? Compartilhem, que é para o povo saber que a Suprema Corte jamais vai ficar contra o povo, e sim contra parlamentares que, ao invés de parlamentar, que ao invés de trabalhar, fica colocando o povo contra a Suprema Corte. Então compartilhe. Galera, bomba suprema, e a Globo omitiu uma fala do presidente Lula durante a entrevista do domingo no Fantástico. O presidente Lula, logo após ter alta do hospital, deu uma entrevista ao Fantástico, que foi ao vivo no domingo à noite. Porém, várias respostas do presidente Lula foram dadas, mas teve ali uma em especial que nós conseguimos na íntegra que não passou. Inclusive, se passasse, deixaria o mercado em chilique. E claro, aumentaria aí muito a popularidade do presidente Lula, tendo essa fala que eu vou te mostrar daqui a pouco sendo reproduzida em rede nacional. Antes de eu mostrar esse trecho para você, eu já vou pedir para você clicar aqui para me seguir. Infelizmente eu não pude gravar esse vídeo aqui ontem, porque eu estava com um pouco de febre e acabei me ausentando um pouco aqui das redes sociais, né? Agora tá tudo bem e eu vou mostrar para você esse trecho sensacional. Acompanha só. O que a gente não quer é aumento de tributo. É por isso que nós estamos inventando tributo para quem ganha até 5 mil. Não é? O presidente Lula falou isso durante a entrevista. Esse trecho não foi ao ar, mas nós temos aqui, tanto que você percebe que o áudio não é microfonado, né? Mas o presidente Lula defendeu aí a extinção ou não o aumento de tributos e inclusive aumentar aí a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Esse trecho aí não foi ao ar. Correto. Você tem uma pessoa que ganha 5 mil reais por mês pagando imposto de renda, e você tem os investidores no mercado que ganham bilhões e bilhões e bilhões e não pagam imposto. Dividendos aqui no Brasil, lembrando que são isentos de imposto de renda. E, inclusive, a maioria da população defende que quem ganha acima de 50 mil passe a contribuir um pouco mais. Não paga imposto. E o cara que trabalha, que se mata de trabalhar para sustentar a sua família, que ganha 5 mil reais, tem que pagar imposto de renda. Imposto alto, nós não queremos fazer uma reforma para aumentar tributo nas coisas. Nós achamos que se o Brasil arrecadar corretamente os tributos já estabelecidos por lei, perfeito, o Brasil vai ter arrecadação suficiente para cuidar das coisas. Isso é perfeito, isso de fato. Se a gente começar a cobrar direito, quem principalmente não paga hoje, as coisas se resolvem, não precisa ficar criando imposto novo, né? É por isso que eu estou isentando as pessoas que ganham até 5 mil.
Porque tem que fazer justiça fiscal nesse país. O presidente Lula foi sensacional e categórico aqui. Esse tipo de discurso deveria ir ao ar para as pessoas poderem ver, principalmente o fato de que o mercado dá chilique quando quer se beneficiar as pessoas que mais precisam, né, do benefício, que não são os super ricos, mas infelizmente não foi ao ar, mas estamos aqui mostrando para você na íntegra. Pois é, pessoal, o presidente Lula é sim, de fato, um presidente que governa para o povo, um estadista que se preocupa com o Brasil e que quer fazer justiça tributária e social das melhores maneiras possíveis. De fato, quem ganha muito dinheiro no Brasil não contribui praticamente nada, nem proporcionalmente e muitas vezes nada literalmente, porque os dividendos, por exemplo, de quem vive de renda de ações, não são tributados. E quem ganha milhões e milhões e milhões de diversas maneiras diferentes, normalmente tem benefícios fiscais que os mais pobres não têm. A justiça fiscal é algo que o Brasil vem lutando há muito tempo. O presidente Lula conseguiu aí, nessa última semana, aprovar a reforma tributária e fez esse anúncio, há pouco, mais ou menos um mês atrás, da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. São feitos extremamente significativos e históricos para o Brasil, e importantes, principalmente para a maior massa populacional do país, que ganha menos de R$5.000. Então é por isso que eu já vou pedir para você compartilhar esse vídeo, que a Globo não quis que as pessoas vissem, então nós vamos mostrar. Não esquece de deixar seu comentário aqui para o vídeo engajar também e me segue para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. É, meu bom, para você que acha que não dá cadeia, tá aí. Lembra de um homem que xingou um frentista lá em Curitiba de macaco e de nordestino? Não, pera aí, eu vou te mostrar. Empresa, aí você vem me tirar, você vem me pegar, vai lá pra ser a porta do carro lá, que está tirando lá. Você ganha 4 mil nessa bosta aqui, velho. Eu pago 3 vezes mais só pra estar aqui te xingando de neguinho, seu otário, nordestino desse inferno. Tem algo essa bosta aí? Isso aconteceu em outubro de 2023. E chegou o grande dia. O valente foi condenado a 10 anos de cana, de jaula, e terá que pagar indenização por danos morais à vítima. É lei, meu querido, tá na lei. E outra, como a condenação é superior a 8 anos, ele terá que começar a cumprir a pena em regime fechado. Agora, uma pergunta que não quer calar. Será que lá no presídio ele irá se comportar dessa forma? Ah, vem cá, não vai embora não. Só para ressaltar que o crime de homofobia é equiparado ao crime de racismo, viu? Abre teu olho. Alô, Xandão, presta atenção. O nosso amigo aqui, ó, eu acho que ele quer lhe conhecer pessoalmente, né? Nós estamos fazendo um esforço muito grande para que esse vídeo chegue até Alexandre de Moraes, porque eu acho que o intuito desse senhor é esse, chegar até Alexandre de Moraes, né? Porque ele quer ficar famoso. Inclusive, pelo que ele fala nos vídeos assim, ele é um seguidor e fã do Silas Malaché. Então ele diz que concorda com tudo que o Silas diz. E ele repete tudo que o Silas diz. A diferença é que Silas tem, ó, pra pagar o processo, né? E ele não. Bora ver o vídeo. Aqui não tem esse negócio de, sabe, de levar fogos de artifício pra jogar em estátua, não. O que ele tá fazendo com o Brasil, ele tem que tomar cuidado, porque no Brasil tem homem. Porque esse aqui é um moleque. Esse cara aqui é um moleque, é um safado, tem só idade, mas não tem mentalidade. Porque se ele fosse um homem de caráter, ele não fazia o que ele tá fazendo. Prendendo pessoas inocentes, senhoras. Se aquela senhora fosse uma avó minha, fosse uma mãe minha, tu poderia ter certeza absoluta que esse cara não estaria aqui falando... Porque eu iria atrás dele sim. É ruim, eu não ia atrás desse filho. E antes que alguém me pergunte quem é esse cidadão, eu não sei o nome, não sei onde mora, não sei onde publica vídeo, não sei de nada. Mandaram a mensagem pra mim. E eu vi que ele quer aparecer, então eu tô dando essa ajuda pra ele, viu? Beijinho no chifre. Essa é a prova de que o maior sabotador do nosso país se chama extrema-direita. Que tipo de compromisso tem esses parlamentares que são extremistas ao ponto de prejudicar a população, cara? Os caras são contra diminuir imposto de renda do pobre, isentar o pobre que ganha até R$5.000 de imposto de renda. São contra fazer as pessoas que recebem mais de 50 mil pagarem imposto de renda. São contra diminuir um pouquinho a jornada de trabalho do pobre. São contra agora diminuir, zerar os impostos dos alimentos básicos. A oposição não colocará a sua digital em uma reforma tributária e não dará voto de confiança a governo federal nenhum para poder fazer pacote fiscal nenhum. Afinal de contas, esse mesmo próprio governo não tem responsabilidade fiscal alguma. Nós teremos a maior alíquota do mundo, passaremos a ter então a Hungria,
Mas se tivesse até que ter o serviço da Hungria, até que eu votaria sim. Mas a gente vai continuar tendo serviços de porcaria que é desse país aqui. Ô pobre de direita, o teu candidato é contra zerar os impostos do arroz, do feijão, do leite, alimentos básicos que você coloca na sua mesa. O teu candidato, o teu parlamentar preferido é contra qualquer coisa que vai te beneficiar, ô pobre de direita. Você tem que se lascar mesmo, ô pobre de direita. Você não tá vendo que esses caras são contra aí só pra te enganar? Tá? Eles não têm compromisso contigo. Ah, se é do governo, pode ser o que for, que vai favorecer o pobre, a gente vai ser contra. Eles nem se dão o trabalho de ler o texto, não, só são contra. Até mesmo o Tarcísio diz que essas pessoas são contras porque são ignorantes, olha só. Governador, uma última coisa. Tem dito aí, muitas pessoas têm dito que essa reforma vai aumentar a cesta básica. Tem muita fake news por aí. Não é verdade? Eu queria que o senhor também rapidamente explicasse isso para a gente encerrar aqui o nosso vídeo institucional. Olha, na verdade, tem muita coisa sendo dita, muita coisa de pessoas que não estudaram profundamente a reforma. A gente tem aí uma diferenciação de alíquotas para vários segmentos. E quando a gente considera as alíquotas diferenciadas e o esforço que ainda está sendo feito, a gente vai ver que isso não vai acontecer. A cesta básica não vai aumentar, como está sendo dito. A gente vai ter, no final, uma indústria muito mais competitiva, que essa, sim, vai ser grande beneficiária, e isso vai gerar muito mais investimento, muito mais oportunidade, muito mais crescimento. Esse crescimento vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para municípios pequenos, bom para municípios grandes, bom para os estados, bom para o Brasil, bom para o emprego, bom para o trabalhador, que vai poder levar a comida para dentro de casa. A reforma tributária foi aprovada, agora vai passar para o presidente Lula sancionar. Sabe o que é engraçado? É que tudo que beneficia o pobre foi a esquerda que aprovou, a esquerda que apoiou. O pobre de direita usufrui de tudo que beneficia o pobre, dos programas sociais. A extrema-direita é contra tudo isso. E o pobre, ele usufrui aí dos programas sociais, das melhorias para os pobres. E continua votando na extrema-direita, bicho. É muita imbecilidade, ô pobre de direita. É muita imbecilidade, cara. Me compra um bode, bicho. Tu continua votando nesses caras, velho. Me compra um bode, velho. Galera, urgente. Esse é um vídeo muito importante que a população brasileira precisa assistir. Por isso eu quero pedir a vocês o compartilhamento, o comentário para engajar e a curtida, para que chegue ao maior número de pessoas possível. O mercado financeiro, por meio dos seus porta-vozes dentro da grande imprensa, vive colocando a narrativa de que o governo do presidente Lula não é um governo que tem responsabilidade fiscal. Quando nós sabemos que quem não tem responsabilidade fiscal é o parlamento, especialmente a Câmara dos Deputados. O Arthur Lira, para votar o tal do pacote de corte de gastos, está exigindo do governo mais 4,2 bilhões de reais em emendas. É isso mesmo, quando a gente pensa que essa história de emendas acabou, vem o Arthur Lira querendo mais e mais e está exigindo do governo para aprovar o tal do pacote mais dinheiro. A fome do rei Arthur Lira e dos demais deputados por grana é uma coisa assustadora. Eu trouxe a reportagem para vocês, já peço que assistam e compartilhem porque o Brasil precisa saber disso. Acompanhe. Resumir é o seguinte, quando a gente acha que a novela das emendas chegou ao fim, aparece um imbróglio novo, aparece um capítulo extra. O governo correu nos últimos dias, Sadi, para pagar quase 8 bilhões de reais em emendas de bancada, que são as emendas das bancadas estaduais, emendas individuais, emendas PIX, enfim, para tentar destravar as votações aqui no Congresso nesse finalzinho de ano. Mas agora, a Câmara dos Deputados, o Congresso, o presidente da Casa, Arthur Lira, estão cobrando do Palácio do Planalto a liberação de mais 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas de comissão. Isso está num ofício que foi articulado ali pelo Arthur Lira, junto com outros líderes aqui da Casa, inclusive o líder do governo, o deputado José Guimarães, assinou esse ofício. Quem trouxe em primeira mão esse ofício foi a revista Piauí. A gente teve acesso a esse documento e basicamente eles cobram ali que o Palácio libere 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas de comissão. As emendas de comissão, elas são as emendas daquelas comissões temáticas da Câmara e do Senado, mas quem tem poder, quem tem ascendência, controle na distribuição desses recursos
é a cúpula da Câmara e também do Senado Federal, os líderes, enfim, aqueles deputados com mais poder nas duas casas, os deputados e os senadores com mais poder. Por isso, elas muitas vezes são chamadas de herança do orçamento secreto. O problema é que o Palácio do Planalto está com receio de liberar esse recurso, por não estar claro se, ao pagar essas emendas, o governo vai estar desrespeitando o que foi estabelecido pelo ministro Flávio Dino e também pelo Supremo Tribunal Federal. E isso acaba colocando em risco as votações nessa última semana, nessa semana derradeira do ano. Gente, só eu que acho isso absurdo? Porque pra mim isso é absurdo demais. No momento em que o país precisa cortar gastos, a Câmara dos Deputados querendo gastar a revelia. E sabe o que é pior? Diante de toda essa farra que o Congresso pretende fazer com o dinheiro do contribuinte, e friso, sem dar a devida transparência, é que ninguém ouve um pio do dito mercado, dos malditos Faria Limers. Não é o governo Lula que não cumpre com a responsabilidade fiscal, são os nossos parlamentares. Agora eu tenho uma pergunta: se tem tanta grana para esses deputados fazer tanta farra com o dinheiro público, por que então cortar gasto? Para que esse corte? Deixa aí nos comentários a sua opinião, e se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga.